Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Eu sabia que existem pessoas desagradáveis que gostam de destruir o casamento dos outros. Eles conhecem mulheres casadas, e graças ao seu carisma, encantam as mulheres. Mas, como geralmente acontece, pensei que isso não me afetaria e que minha esposa é inteligente o suficiente. Mas como eu estava errado sobre a lealdade da minha esposa. Apertei a campainha e dei um passo para trás, antecipando a chegada do nosso anfitrião. Passando meu braço em volta da minha amada Ritter, puxei-a para perto para um beijo rápido. Minha afeição por ela não tinha limites. Ela me trouxe 4 anos de felicidade inigualável. Hoje à noite, nós estávamos indo comemorar com meu melhor amigo, Doug Bevers, em sua festa de Ano Novo em sua grande mansão. Enquanto eu estava ansioso para encontrar Doug, eu estava ainda mais animado para passar a noite e dar as boas-vindas ao Ano Novo em grande estilo com minha esposa. Quando eu estava prestes a tocar a campainha novamente, Doug finalmente abriu a porta com um sorriso largo, nos dando boas-vindas em voz alta para entrar. A julgar pela multidão de carros estacionados na rua e em seu quintal, eu sabia que seria uma reunião considerável, mas o grande número de pessoas se movimentando lá dentro me pegou de surpresa. Doug abraçou Ritter calorosamente, dando um beijo gentil em sua bochecha antes de levá-la para dentro. Ele então se virou para mim, oferecendo um aperto de mão firme antes de se afastar para me deixar entrar. Uma empregada pegou nossos casacos e desapareceu com eles. Doug andou entre nós e exclamou: "Ainda bem que vocês estão aqui. Eu realmente não gosto quando minhas reuniões se tornam tão grandes, mas parece necessário convidar todo mundo. Eu tenho negócios com eles ou obrigações sociais, exceto por alguns poucos selecionados como vocês dois. Clarice está em algum lugar por perto, provavelmente evitando avanços como sempre." Conforme a noite avançava, Ritter e eu nos entregamos a dançar, comer e beber mais do que deveríamos. Não tínhamos preocupações sabendo que tínhamos uma cama no andar de cima sempre que precisássemos. Estávamos entre os poucos casais convidados para passar a noite, então não precisávamos nos preocupar em dirigir embriagados, chamar um táxi ou ter um de nós sóbrio como motorista designado. No negócio de investimentos, obtive sucesso moderado. Bem, sejamos honestos, sou um dos corretores de melhor desempenho no meu escritório e estou classificado no quarto superior da empresa. Dito isso, eu estava familiarizado com muitos dos indivíduos na sala. A avaliação de Doug ressoou em mim. Vários deles eram lascivos, se não piores. Minha esposa Ritter, uma mulher deslumbrante, enfrentou investidas indesejadas assim como Clarissa, a esposa de Doug. Durante a noite, aproveitei a chance de fazer networking, me misturando com clientes existentes e fazendo pitches para clientes em potencial afluentes. Embora eu confiasse completamente em Ritter, não pude negar uma pontada de ciúmes. Mantive uma vigilância vigilante sobre ela, intervindo sempre que sentia um homem cruzando a linha de brincadeiras amigáveis para algo mais. Cada vez que eu intervinha para resgatá-la, Ritter me recompensava com um sorriso, um beijo carinhoso e um sussurro: "Obrigado." Essa rotina se repetiu como de costume naquela noite. Eu me aproximava sempre que a via em uma situação desconfortável, e ela expressava sua gratidão com um toque, um sorriso e um breve momento juntos antes de nos separarmos mais uma vez. Conforme a noite avançava, muitos convidados iam embora, deixando apenas aqueles que pretendiam celebrar o ano novo com nosso anfitrião. Comecei a observar um homem em particular seguindo Ritter de perto, quase como se a estivesse perseguindo. Ele permaneceu perto dela o tempo todo, seu olhar fixo nela. Reconheci seu comportamento. Ele estava apaixonado por ela, consumido pelo desejo e aproveitando cada oportunidade para persegui-la. Inicialmente, Ritter o desconsiderava ou ia embora. No entanto, conforme a noite avançava, ela começou a passar mais tempo com ele, até mesmo sorrindo e rindo de suas palavras.
Ocasionalmente, ela tocava delicadamente o braço dele. Esse comportamento era incomum para Ritter. Ela nunca prolongava suas interações com homens que se aproximavam dela, especialmente estranhos. Pouco antes da meia-noite, Doug percebeu que eu os observava e se aproximou de mim. Ele comentou: "Esse é Jonathan Douglas com Ritter. Ele é famoso por ser um mulherengo. Eu nem o convidei. Ele veio como um encontro com uma das mulheres que convidei. Não os vejo juntos desde que você e Ritter chegaram." Doug estava de pé ao meu lado, olhando ao redor da sala cuidadosamente. Curiosidade passou por seu rosto antes que ele falasse. "Sabe, tenho a sensação de que o companheiro de Douglas pode já ter ido embora. Mais cedo, eu o observei seguindo Ritter por um bom tempo, absorto, como me pareceu, em uma conversa animada. Ela não foi vista em lugar nenhum desde então. Olha, esse homem está criando problemas com uma letra maiúscula. Ele é casado, mas passa mais tempo longe da esposa do que com ela. Ele tende a mirar em mulheres casadas ou aquelas que têm o que ele deseja. Ele geralmente cuida de mulheres casadas e mulheres ricas e solteiras, como ele acredita, podem ser manipuladas. Na verdade, isso é intrigante, dada sua fortuna considerável. Fique de olho nele. Ele tem eloquência e tenho certeza de que poucas garotas conseguirão recusá-lo." Naquela noite, me vi intervindo entre Ritter e Jonathan pela terceira vez. Jonathan me lançou um olhar hostil, bem como ele tinha feito em ocasiões anteriores quando eu os separei, e então fez um comentário condescendente enquanto eu levava Ritter embora. No entanto, dessa vez, Ritter não expressou gratidão. Em vez disso, ela pareceu chateada e perguntou: "Stan, o que há de errado com você esta noite?" Eu estava gostando da minha conversa com Jonathan. "Por que você sentiu a necessidade de intervir? Ele não é como os canalhas de sempre dos quais você me resgata. Ele é genuinamente interessante e tem algumas histórias hilárias. Ele está concorrendo a prefeito e tem compartilhado anedotas sobre as pessoas que encontra durante sua campanha. Quando ele soube que eu trabalho no Departamento de Informação Pública e Publicidade da minha empresa, ele começou a me pedir conselhos sobre como comunicar sua mensagem de prefeito de forma eficaz aos eleitores. Acho que ele pode até me oferecer um emprego, querida. Fazer networking com ele poderia realmente me beneficiar. Imagine as possibilidades se eu conseguisse um papel na administração dele." "Não estou muito preocupada, Ritter. Tenho reservas sobre ele e não o quero perto de você. Doug acredita que ele é um problema, um mulherengo notório. Ouvi coisas perturbadoras sobre ele e quero que você esteja segura. Pelo que ouvi, o papel para o qual ele está entrevistando você pode envolver situações comprometedoras." Ritter me lançou um olhar cortante momentaneamente. Eu podia sentir sua raiva brilhar em seu rosto e temi ter estragado as coisas. Mas então ela sorriu. Quando ela se inclinou para beijar minha bochecha, ela comentou: "Oh, que fofo. Parece que você está com um pouco de ciúmes. Mas não precisa se preocupar, querida. Você é minha por completo." Fomos levados de volta para a multidão antes que eu pudesse processar completamente suas palavras. Só mais tarde percebi que ela havia dito que eu era dela, e não o contrário. Naquele momento, parei e ponderei se foi um lapso de língua ou se ela estava insinuando algo mais profundo. 3 meses depois, me peguei relembrando aquela noite em detalhes excruciantes. Nos últimos 2 meses, as coisas ficaram difíceis em casa. Depois da festa, Ritter começou a chegar tarde em casa de algumas de suas reuniões ou visitas aos pais. Quando a questionei sobre seu atraso, ela ficou na defensiva e brava, alegando que perdeu a noção do tempo ou que tinha que terminar um projeto antes de sair. Além disso, ela começou a se voluntariar para o Partido Republicano local depois do trabalho, o que consumia mais do seu tempo. Ritter, conhecida por suas habilidades gerenciais excepcionais, assumiu o papel de gerente do escritório voluntário da sede da campanha local e ofereceu conselhos sobre iniciativas de informação pública. Pelo pouco que ouvi, ela administrou o caos de forma eficaz e se tornou uma voluntária altamente respeitada, como muitos maridos desavisados que foram traídos. Percebi que, conforme Ritter passava mais e mais tempo longe de casa, nossa vida na cama sofria. Eu estava recebendo rejeições cada vez mais frequentes, mas ainda assim,
quando isso acontecia, não havia mais a mesma paixão. Agora parece que ela estava apenas cumprindo seu dever conjugal sem amor. Ela sempre tinha uma desculpa de que estava cansada, que era tarde demais ou que não tínhamos tempo. No entanto, a verdade continuava a mesma. Ela definitivamente não gostava de estar perto de mim, comparado ao que era antes. Um dia, enquanto discutia os problemas recentes do meu casamento com Doug, ele pareceu preocupado. Eventualmente, ele confessou: Stan, estou ficando ansioso. Receio ter contribuído para a queda do seu casamento. Ultimamente, tem havido rumores circulando sobre Jonathan se envolvendo com outra mulher casada. Dizem que ele a encontrou em um evento de Ano Novo, e nós dois sabemos onde ele estava e com quem ele passou a maior parte do tempo naquela noite. Supostamente, ela é uma voluntária em sua campanha para prefeito. Senti uma onda de tontura e perdi o fôlego momentaneamente. Doug observou minha reação e comentou: Stan, o que há de errado? De repente, você está pálido como um fantasma. Olhei para Doug por um momento antes de falar. Heather começou a se voluntariar para o Partido Republicano, no escritório deles depois do trabalho e aos sábados. Ela sempre chega tarde em casa e se recusa a discutir suas atividades. Sempre que menciono isso, ela fica na defensiva e brava. Nas noites em que ela é mais atrasada, ela fica ainda mais brava, se eu me aproximo dela, e quase se torna violenta se eu tento iniciar a intimidade. Doug se recostou na cadeira, franzindo os lábios brevemente antes de dizer: Stan, vou investigar isso para você, e se acontecer de ele ter traído minha confiança ao se envolver com a esposa do meu melhor amigo, vou garantir que ele pague por isso. Ficaria chateado se ele flertasse com qualquer mulher casada em uma das minhas reuniões, mas é ainda pior abusar da minha hospitalidade ao perseguir sua esposa. Eu deveria ter pedido para ele ir embora quando o encontro dele foi, mas eu estava muito preocupado em ser uma boa anfitriã. Se eu sou a razão dos seus problemas, meu amigo, eu prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para consertar as coisas para você. Eu sinto que devo elaborar um pouco sobre Doug. Ele é meu amigo mais próximo, alguém em quem confio implicitamente. Eu confiaria a ele minha vida, sem hesitação. Eu até confiaria a ele sozinho com minha esposa se ambos fossem celibatários por um ano. Ele é inabalavelmente leal e nunca me trairia. Nosso vínculo é semelhante ao de irmãos. Doug é excepcionalmente inteligente, talvez a pessoa mais brilhante que já conheci. Frequentamos a mesma escola secundária, onde ele foi o orador da turma enquanto eu lutava para ficar entre os 10% melhores da nossa turma de formandos de 223 alunos. Ele frequentou a faculdade por um ano, mas não achou nada gratificante. Apesar de raramente frequentar as aulas, ele manteve sem esforço um GPA perfeito de 4,0. Por fim, ele se aprofundou em finanças, aprendendo sozinho as complexidades de investir em finanças. Naturalmente, seu interesse em negócios e finanças surgiu da herança que recebeu durante seu primeiro ano de faculdade, totalizando pouco mais de $70.000. Essa dádiva veio após o falecimento de seus avós. Ao contrário de muitos de seus pares, ele não desperdiçou o dinheiro. Em vez disso, ele fez um upgrade para uma picape mais usada e sabiamente investiu o restante no mercado de ações. Inicialmente guiado pelo conselho de um corretor, ele logo ficou desiludido após perceber que as ações recomendadas eram apenas escolhas da moda, beneficiando apenas o corretor e a corretora. Essa frustração levou Doug a tomar as rédeas da situação. Ele mergulhou nas notícias financeiras, assistiu avidamente à CNBC e mergulhou em pesquisas extensas. Por fim, ele optou por abrir uma conta em uma corretora online de desconto, transferindo toda a sua riqueza para ela e embarcando em uma jornada de investimento independente. Desde a negociação solo inaugural de Doug, ele começou a acumular riqueza, muito superior ao que ele ganhou por meio de supostos especialistas. Seu timing foi afortunado, pois ele entrou no mercado durante o boom tecnológico do final dos anos 1980 e frenesidas.com. Engajando-se em inúmeras ações de alto voo, ele experimentou ganhos e perdas, mas, no final, multiplicou seu pé de meia significativamente. Sensatamente, ele sabia quando sair em meio à turbulência,
transferindo seus investimentos para opções tradicionais mais seguras, capitalizando assim as tendências de alta do mercado. Ele adquiriu ações da Berkshire Hathaway por cerca de $17.000 por ação, vendendo-as a $72.357 por ação 3 anos depois. Naquela época, ele havia acumulado uma riqueza considerável e se envolvido em vários empreendimentos, de capital de risco a investimentos imobiliários, com colegas empreendedores. Depois de me formar na faculdade, passei 4 anos trabalhando como vendedor para uma rede de suprimentos de restaurantes. No entanto, cansei das viagens constantes e fiquei cada vez mais sério sobre Ritter. Consequentemente, fiz a transição para uma carreira como corretor da bolsa, onde tive a oportunidade de administrar uma parte da riqueza considerável de Doug. Inicialmente, eu tinha dúvidas sobre Doug confiar seus investimentos a mim, suspeitando que era mais por amizade do que por necessidade. Apesar de sentir que eu estava recebendo caridade, Doug me convenceu do meu valor em diversificar seus investimentos em diferentes corretoras para segurança e me manter informado sobre potenciais movimentos de mercado relacionados às suas empresas. Embora nenhum de nós se envolvesse em atividades que lembrassem negociação com informações privilegiadas, ocasionalmente eu me deparava com insights valiosos que eu poderia compartilhar com ele. Nossa parceria provou ser frutífera, levando à prosperidade mútua. Doug também me indicou muitos de seus amigos e conhecidos para a corretagem de serviço completo, contribuindo ainda mais para meu sucesso em fazer negócios lucrativos para eles. Doug não tinha um emprego fora de casa. Ele dedicava de 8 a 10 horas por dia ao trabalho duro, somente para seu próprio benefício. Ele se aprofundou em pesquisa de ações, negociação e vivia um estilo de vida luxuoso. Ele se esforçou para envolver completamente a mim e Ritter em seu círculo, frequentemente nos convidando para vários eventos de caridade às suas próprias custas. Ocasionalmente, eu mesmo cobria algumas despesas de reuniões, graças à minha conta de despesas de corretor. Nós acompanhávamos Doug a reuniões políticas, nos misturando com figuras influentes em nossa região. Acredito que íamos a todas as festas que Doug dava em sua residência. Depois que Doug e eu conversamos na sexta-feira à noite, tínhamos planos de ir a uma arrecadação de fundos política, com preço de $500 por prato, com Doug e seu parceiro. Mais uma vez, Doug estava pagando Ritter e eu. No entanto, dessa vez, Ritter parecia ainda mais relutante em se juntar a nós do que o normal. Apesar da relutância dela, insisti para que ela viesse comigo, uma decisão da qual me arrependo até hoje. Talvez se eu não tivesse feito isso, eu poderia ter permanecido felizmente inconsciente do desastre iminente para o qual nosso casamento estava se precipitando, pelo menos por mais um tempo. Infelizmente, aquele jantar marcou o começo do fim para nós. Ao chegar, percebi que era um jantar de arrecadação de fundos onde um candidato titular ao Senado estadual falaria em apoio a outros candidatos locais. A renda dos ingressos iria para o Partido Republicano Estadual, com alguns beneficiando políticos locais. O que eu não esperava era que o convidado de honra seria ninguém menos que o candidato a prefeito da nossa cidade, Jonathan Ashley Douglas. Quando entramos, notei Jonathan na frente da sala conversando amigavelmente com vários convidados importantes. Ritter pareceu se afastar um pouco, o que me levou a olhar em sua direção para ver o que estava errado. Ela ficou ali, fixada em Jonathan, sua expressão radiante, como a de uma mulher profundamente apaixonada. Percebi então que eu poderia ter perdido o afeto da minha esposa. O que há de errado? Perguntei. Ritter pareceu sair do transe, me oferecendo um sorriso fraco. Desculpe, querida, eu simplesmente não percebi quem esse evento estava homenageando. A culpa dela era palpável, embora eu não pudesse deixar de me perguntar se havia mais do que isso. Ainda assim, escolhi permanecer em silêncio. Afinal, ela deveria saber que Jonathan estaria presente, dado seu trabalho de meio período na sede da campanha. De repente, me ocorreu por que ela estava tão relutante em comparecer em primeiro lugar. Olhei para Doug e o peguei observando nossa breve troca. Ele então se virou para dar a Jonathan um olhar severo antes de colocar um sorriso no rosto e gentilmente guiar Ritter para seu assento, colocando a mão na parte inferior de suas costas. Depois de ajudá-la a se acomodar em sua cadeira, ele procedeu a sentar Clarissa à sua esquerda. Quando passei por ele enquanto ele estava arrumando os assentos, ele murmurou,
Peço desculpas, Stan. Eu não sabia que ele estava na lista de convidados quando te convidei. Eu podia ver a preocupação no rosto dela, amigo. Espero estar enganado, mas tenho uma reunião marcada para segunda-feira com um amigo que eu gostaria que você conhecesse. Que tal almoçar por volta das 11h30? Depois que Ritter terminou sua refeição, ela se desculpou para ir ao banheiro. Notei Jonathan se levantar e sair por uma saída diferente assim que ela saiu da mesa. Contemplando por um momento, comecei a me levantar para segui-lo. Doug então interveio, colocando uma mão reconfortante no meu braço e dizendo: espere, Stan. Já foi resolvido e se for ela, já é tarde demais. Vamos esperar até segunda-feira, ok? Mais tarde naquela noite, mais uma vez perdi Ritter de vista e fui procurá-la quando voltei do banheiro. De alguma forma, acabei no palco e atrás das cortinas. Em meio a gemidos fracos e vozes abafadas, imediatamente reconheci uma como sendo a de Ritter. A raiva surgiu dentro de mim instantaneamente, me impulsionando em direção à fonte das vozes. No entanto, tropecei em uma corda, causando um distúrbio. Em um sussurro, ouvi Ritter dizer: "Oh, alguém está se aproximando. Preciso ir, querida. Não seria sensato nenhum de nós ser pego agora. Vejo você no escritório. Eu te amo." Houve um rápido estalo, como se ela tivesse dado um beijo apressado, seguido por passos apressados desaparecendo em direção ao extremo oposto do palco. Tentei segui-la, mas era tarde demais para apreender o que presumi ser minha esposa infiel e Jonathan. Enquanto eu refazia meus passos, Doug me interceptou no corredor, sua expressão sombria e tempestuosa. Ele agarrou meu braço, me obrigando a parar e encontrar seu olhar. "Stan", ele exclamou, frustração evidente em sua voz. "Eu especificamente instruí você a esperar. Minha equipe precisa de tempo para reunir informações antes que você haja precipitadamente. Se ela estiver realmente traindo, e estou inclinado a acreditar que ela esteja, precisamos de evidências para criar estratégias e buscar a retribuição apropriada contra o amante dela e garantir o melhor resultado para você em qualquer processo legal. Sua abordagem atual só levaria a problemas com a lei." Depois de conseguir me acalmar um pouco, Doug continuou: "Eu os observei correndo pelo corredor adjacente daqui. Eles pararam na entrada do auditório com ela ansiosamente examinando a área em busca de você. Não conseguindo avistá-lo, ela ficou apreensiva e disse a ele que confundiu outra pessoa com você, alguém vagando por aí e procurando por eles. Agora você está lidando com um trapaceiro suspeito, tornando mais difícil pegá-lo em flagrante. Quando voltamos para a mesa, fizemos um espetáculo disso. Garantindo que Ritter e alguns outros notassem, trocamos risadas e passamos um cantil de bolso entre nós. Ritter me lançou um olhar furioso enquanto eu me sentava ao lado dela, perguntando onde tínhamos estado. Nesse momento, Clarissa se aproximou de Doug, envolvendo-o em um abraço. Ela sorriu para nós, declarando: "Tudo bem, vocês dois. Da próxima vez que vocês forem até o carro para beber, ou me levem junto ou enfrentem as consequências. Agora, deixe-me tomar um gole desse cantil." Observamos Ritter relaxar um pouco antes de se virar para Clarissa, exclamando: "Oh meu Deus, é isso que essas duas estavam fazendo?" Fiquei me perguntando para onde elas foram. Clarissa riu e comentou: "Sim, tentei interceptá-las para minha parte antes que elas entrassem, mas claramente elas me ultrapassaram." Mais tarde, enquanto dançava, foi minha vez com Clarissa. Ela se fundiu em meu abraço, e uma vez, quando tentei olhar por cima do ombro, ela resistiu. Dando um beijo carinhoso na minha bochecha, ela disse: "Não, Stan. Você realmente não deveria olhar para lá, apenas dançar comigo e tentar aproveitar a noite. Eu entendo o que você está passando agora, e acredite em mim, vai piorar. Apenas lembre-se, Doug e eu estamos aqui por você e sempre estaremos aqui por você." Eu relaxei um pouco e retribuí seu beijo gentil. "Obrigado por intervir durante a conversa anterior. Eu estava nervoso, e Doug parece pensar que perder a calma teria sido desastroso. Estou louco para dar um pedaço da minha mente para aquele idiota." A semana e o fim de semana seguintes foram difíceis. Eu estava oscilando entre medo e raiva. No fundo,
Eu sabia que Ritter tinha se desligado emocionalmente, e era apenas uma questão de tempo até que ela fosse embora fisicamente. Não éramos felizes há semanas. Mentalmente, eu estava começando a me afastar dela, mesmo sem poder confirmar se ela estava me traindo. Se não era infidelidade, então havia algo mais errado, porque não éramos o casal afetuoso que costumávamos ser. Finalmente, chegou o momento do meu encontro com Doug e seu companheiro. Eu tinha uma forte suspeita de que seu companheiro seria um investigador particular. Meus nervos estavam em frangalhos e meu estômago se revirava com acidez, me deixando enjoado. Abaixo da superfície, a raiva fervia, visível para os outros dois homens. Eu estava com medo do que poderia descobrir e ansioso para descobrir. Quando me aproximei da mesa, Doug se levantou e me cumprimentou com um aperto de mão seguido de um abraço. Ele então me apresentou ao seu companheiro, Simon Hobbs, confirmando minha suspeita de que ele era de fato um investigador. Nós nos acomodamos à mesa e demos uma olhada no menu antes de fazer nossos pedidos. Com a garçonete anotando nossos pedidos, Doug propôs: devemos resolver os assuntos desagradáveis primeiro? Ele olhou para seu companheiro e depois de volta para mim. O investigador particular enfiou a mão na pasta e tirou um envelope grande. Entregando-o a mim, ele disse: estabelecemos vigilância sobre sua esposa e o Sr. Douglas de acordo com as instruções do Sr. Beaver. A vigilância continuou por 20 dias, do momento de nossa participação até a noite do último sábado. Durante todo esse período, observamos os sujeitos almoçando juntos todos os dias, exceto aos domingos, quando sua esposa aparentemente ficava em casa o tempo todo. Eles jantaram em vários locais pela cidade, principalmente em hotéis de luxo, depois dos quais eles foram para um quarto alugado pela campanha do Sr. Douglas. Em 8 ocasiões diferentes, conseguimos entrar no quarto sob o disfarce de pessoal do serviço de quarto, cada vez que eles foram pegos com um casal apaixonado. O relatório inclui fotos da sala e dos sujeitos. Além disso, gravamos uma gravação de áudio de cada reunião colocando um microfone sob a porta da sala. Pela nossa observação, pode-se ver que os sujeitos trapacearam durante cada visita aos hotéis. Nós documentamos vários casos de contatos inapropriados dentro e fora da sede da campanha ao longo de vários dias. Em particular, temos fotografias mostrando indivíduos fazendo isso 3 vezes na sede da campanha e uma vez em uma festa em um clube local frequentado por alguns dos colegas e apoiadores do Sr. Douglas. Um incidente particularmente revelador que documentamos é que o Sr. Douglas usou sua esposa para obter o apoio do Sindicato dos Funcionários Municipais. Eles se encontraram com o presidente do sindicato Stephen Negrano no Clube de Cavalheiros, onde ele demonstrou considerável interesse em sua esposa. Temos fotos dela sentada em seu colo. Além disso, meu agente conseguiu gravar parte da conversa deles sem ser notado. Vamos ouvir este trecho da gravação antes de continuar. Simon colocou um pequeno laptop na mesa e começou a tocar um trecho do DVD. Ele disse: você receberá uma cópia deste DVD em seu relatório. Mas eu queria discutir esse incidente com você antes de concluirmos nossa reunião. Meu agente estava muito preocupado com essa informação, e imagino que seu advogado também ficará. Doug e eu nos inclinamos para frente assistindo e ouvindo o próximo segmento. A filmagem mostra Ritter sentada entre Jonathan e Stephen. Os 2 homens se inclinaram para falar com ela. 2 homens mostraram interesse em Ritter. Ouvimos Ritter pedir para ele parar, mas ele disse a ela: Ritter, eu posso sentir o quão excitada você está, mas eu também sei que você gosta disso. Apenas relaxe e siga o fluxo. Acalmando-se, Jonathan se inclinou para Ritter e a beijou gentilmente. Enquanto Jonathan se recostava na cadeira, Stephen estendeu a mão e puxou-a para si. Ritter sibilou: pare com isso, Stephen. Stephen olhou para Jonathan e disse: Jonathan, acho que você sabe o que precisa fazer para obter o apoio do sindicato. Quero passar o fim de semana com essa mulher. Se eu receber essa oferta, vou garantir que o sindicato apoie sua candidatura. Ritter ficou tenso e tentou se levantar, sibilando: não, isso nunca vai acontecer. Agora me deixe ir. Stephen apenas olhou para Jonathan com as sobrancelhas erguidas. Jonathan engoliu em seco e se inclinou para Ritter. Ele disse: querida, nós realmente precisamos do seu apoio.
Por favor, vá com ele e me ajude com isso. Quero dizer, isso ajudará a garantir nosso futuro. Apenas diga ao seu marido babaca que você tem planos para o fim de semana. No vídeo, Heather pareceu chocada e resistiu por um momento. Então a vimos relaxar. Nessa hora, o gerente do clube veio até a mesa. Ele olhou para Heather, depois para os homens de cada lado dela. Ele parecia nervoso e gaguejou quando disse: Senhor Negrano, eu perdi muitas coisas, mas fui avisado de que você e os meninos estavam se tornando muito visíveis. O tenente Jones me disse que o chefe pediu para alguns de seus detetives irem ao clube e tentarem reduzir o número de palhaçadas como a que você e a moça tiveram. Se eles nos pegarem deixando esse tipo de coisa acontecer, eles vão me demitir. Você poderia, por favor, ir com essa moça para um dos quartos dos fundos ou para o hotel? Por favor, senhor. Este negócio é tudo que tenho para sobreviver. Stephen sorriu e olhou para um dos homens corpulentos sentados à sua frente. Ele disse: Olá, Ralph. Por que você não dá a Joe alguns milhares pelo trabalho? A mocinha e eu vamos para Doubleda e no fim de semana. Marque para mim, ok? Marque como uma reunião de líderes sindicais, como costumamos fazer. Sentindo minha raiva aumentando, comecei a me levantar. Eu rosnei, aquela mentirosa trapaceira. Ela desapareceu no último final de semana. Ela me ligou na sexta-feira à noite e disse que tinha sido designada para um projeto urgente de redução de danos para seu empregador e estava voando para São Francisco. Doug e Simon me pegaram e me sentaram de volta no meu assento. Simon disse: Por favor, senhor, espere só. Quero lhe mostrar mais uma peça e então deixaremos que você leia o relatório por si mesmo. Temos algumas ideias sobre esse assunto que eu gostaria de discutir com você, mas pensei que você poderia querer assistir ao DVD antes de discuti-las. Agora meu agente parou de filmar no clube e pediu reforços. Meus agentes conseguiram vencer Stanley na árvore dupla. Depois que seus capangas o registraram, ele e Heather foram ao bar para tomar algumas bebidas. Meus agentes, vestidos com os uniformes que ganhamos no hotel, seguiram os bandidos para dentro do quarto. Quando eles abriram a porta, meus homens os seguiram. Depois que os bandidos terminaram de verificar o quarto, meu povo começou a arrumar travesseiros, flores e outras decorações. Simon sorriu e continuou. O cavalheiro idoso até despachou seu assistente para buscar flores frescas e champanhe adicional, dando a eles uma razão para estender seu passeio pela cidade. Instalamos com sucesso várias câmeras e microfones na área principal e em 2 quartos. Quando sua esposa e Stanley finalmente retornaram ao quarto, ambos estavam embriagados. As câmeras capturaram esses momentos e muito mais. Simon colocou o DVD de volta no lugar em seu pequeno computador e uma filmagem horripilante abriu na minha frente. Primeiro minha esposa me traiu com um homem, depois veio outro, e tudo durou muito tempo. Fiquei enojado de ver tudo. Depois disso, Simon desligou o computador. Ele olhou para mim brevemente antes de dizer: sua esposa ficou no quarto do hotel até o horário do check-out na segunda-feira. Durante sua estadia, ela entrou em relacionamentos com todos os líderes do sindicato dos funcionários municipais, assim como com Stephen. Ouvimos conversas sobre o possível uso indevido de fundos sindicais e o uso de funcionários sindicais para apoiar a campanha de Jonathan para prefeito. No sábado à noite, Jonathan visitou a sala pessoalmente. Temos evidências fotográficas disso, bem como registros detalhando seus planos de fraude financeira se Jonathan for eleito. Além disso, temos fotos mostrando o senador Nussbaum e 2 juízes que entraram em um relacionamento com sua esposa e Jonathan Douglas. O investigador olhou para mim antes de continuar. Ele declarou: enquanto você tentava pegar sua esposa e o Sr. Douglas em um jantar de campanha, eles estavam prestes a fazer outro contato. Eles tinham acabado de começar quando sua esposa ouviu você e o fez parar. Foi quando eles fugiram de você. Também temos evidências fotográficas do incidente. Seria preferível que você não interferisse. Fotografias desse tipo em tal ambiente seriam altamente comprometedoras. Planejamos tirar fotos com a multidão ao fundo. Felizmente, você evitou ser pego ou fazer uma cena que poderia minar ainda mais seus esforços para resolver esse problema a seu favor.
Nós lhe fornecemos uma cópia de todo o dossiê, senhor, e podemos fornecê-lo ao seu advogado, se desejar. Nossos custos de investigação incluem qualquer testemunho no tribunal local. No entanto, sugiro que continuemos monitorando para possível processo criminal. Embora, como regra, este seja o trabalho de agências de aplicação da lei, fornecer a elas e ao FBI evidências de uso indevido de fundos de campanha e conspiração tornará nossas acusações mais críveis. Além disso, se você pedir o divórcio e sua esposa acabar na cadeia, você pode esperar um acordo mais favorável. Apesar de eu esperar por isso, devo admitir que fiquei profundamente chateado e chocado. Não consegui imaginar o desrespeito que minha esposa demonstrou em um momento em que estava sob escrutínio. Os documentos mostravam que ela estava apaixonada por Jonathan e falava abertamente sobre me deixar por ele. Ela estava ansiosa pela posição que ele lhe prometeu em sua administração se ele se tornasse prefeito. O que me impressionou ainda mais foi sua disposição de passar o fim de semana no Doubletree Hotel com seu amante e seus amigos. Embora eu soubesse que Ritter era ambiciosa e admirava pessoas poderosas, eu não conseguia imaginar do que ela era capaz para progredir. Isso me fez sentir quase fisicamente doente. Mal toquei na minha refeição e notei que Doug também não comeu muito. Depois que o investigador foi embora, tomamos algumas bebidas. Ficamos em silêncio, perdidos em nossos pensamentos, até que Doug falou dizendo: Stan, eu realmente sinto muito pelo que aconteceu com seu casamento. Eu assumo total responsabilidade pelos problemas que você está enfrentando e estou comprometido em consertar isso. Eu não posso apagar o passado, mas farei tudo ao meu alcance para apoiá-lo. Eu vou ajudar você a encontrar um bom advogado para o divórcio e fornecer qualquer outra assistência que você precise para se reerguer. Eu empurrei meu prato para longe e encontrei o olhar de Doug. Então comece a procurar por esse advogado, eu respondi. Eu estava perto de dar um ultimato a ela sobre seu comportamento antes de descobrir sobre seu caso. Agora não há chance de eu ficar com ela. Não acredito que ela me traiu daquele jeito. Ela mudou ou eu nunca soube quem ela realmente era. E quanto à infidelidade de Ritter, você sabe que não é sua culpa. Você não me deve nada por isso. Na quinta-feira, Doug me ligou e exclamou: Ei, amigo, encontrei um advogado de primeira para você. Ela despreza a desonestidade e sempre apoia a parte inocente em casos de divórcio. Além disso, ela é ferozmente contra indivíduos influentes que exploram seu status para maltratar mulheres. Se você lidar com isso corretamente, você não só pode se divorciar de Ritter e manter a maioria de seus bens, mas também obter retribuição de Jonathan. Doug me forneceu os detalhes de contato da advogada. Entrei em contato com ela mais tarde naquele dia para marcar uma consulta. Quando me identifiquei para sua assistente, ela me informou que eles estavam esperando minha ligação e tinham agendado provisoriamente uma reunião para a manhã seguinte às 9 horas, dependendo da minha disponibilidade. Confirmei o compromisso e recebi uma lista de documentos e informações para levar para a discussão inicial. Quando cheguei na manhã seguinte, fui prontamente levado ao escritório. Fiquei impressionado com o profissionalismo do meu novo advogado e rapidamente nos envolvemos em uma conversa cordial sobre meus objetivos e desejos em relação aos procedimentos de divórcio pendentes. Transmiti à minha nova advogada, Sally, meu desejo de dissolver o casamento, mantendo todos os bens, totalmente ciente de que tal resultado poderia ser improvável. Expressei minha intenção de mover uma ação legal contra meu cônjuge por todas as reivindicações possíveis, visando infligir repercussões significativas, incluindo descarrilar sua candidatura à eleição para prefeito e deixá-lo financeiramente destituído. Sally sorriu e reclinou-se em sua cadeira, balançando-a suavemente enquanto ponderava. Depois de um momento, ela sorriu e perguntou: Você está realmente inclinado a seguir esse caminho ou pretende devastá-lo financeiramente, manchar sua reputação e garantir sua prisão? Com a execução adequada, provavelmente podemos garantir uma sentença de prisão para ele. Já li trechos do relatório do investigador particular e ele é convincente. Entendo a tensão que isso coloca em seu casamento, mas as evidências que ele contém são muito contundentes para ignorar. É imperativo que entreguemos as descobertas do investigador às autoridades, pois várias leis federais foram violadas. Se você me permitir fazer isso antes de iniciar o processo de divórcio, podemos infligir uma retribuição mais agonizante.
Arquivar primeiro pode dar a ele a chance de fugir e escapar da captura por um tempo. Eu não poderia me importar menos com o que acontece com ele e aqueles outros idiotas que estavam envolvidos com Ritter, contanto que eles sofram muito. Eu sei que Ritter está profundamente envolvido em toda essa situação, mas ela não teria sido capaz de fazer nada com ele se ele não estivesse disposto. Pelo que observei quando presumi que eles se conheceram, ele era quem estava dando em cima dela. Ele a perseguiu até que ela cedeu aos seus encantos e acabou na cama dele. Lembre-se, são necessários dois para dançar tango. Ela sempre usava suas alianças, então ele sabia que ela era casada. Na verdade, eu os ouvi nas gravações discutindo sobre seu marido tolo e planejando como lidar comigo quando chegasse a hora da grande separação. Sally e eu abordamos suas preocupações e tomamos decisões. Aconselhei-a a preparar e pedir o divórcio imediatamente. Sally e eu também concordamos que o relatório do investigador particular deveria ser entregue ao FBI imediatamente para que eles pudessem iniciar uma investigação sobre violações das leis de campanha, bem como o uso indevido de fundos e recursos do sindicato e da cidade. Sally recomendou acompanhar o oficial de justiça quando Ritter fosse intimada e emitir um aviso sobre iniciar processos contra o Sr. Douglas. Ela mencionou que, considerando que o comportamento dele pode imitar o de muitos políticos e figuras influentes, ele pode recorrer a ameaças físicas, ameaças de demissão do seu emprego ou a ameaça de uma contração judicial. Se você permanecer resoluto, prevejo que ele pode tentar um acordo clandestino, tentando comprá-lo. Em tal cenário, dependendo da fonte de seus fundos, poderíamos potencialmente pegá-lo em mais violações da lei de campanha. Dada a natureza inescrupulosa de muitos encargos públicos, ele pode tentar desviar as finanças da campanha para esse propósito. Sally então me entregou um microfone e um gravador discretos de sua gaveta, dizendo: mantenha isso com você o tempo todo e mantenha operacional. Esconda o microfone no seu cabelo e esconda o gravador no seu carro. O transmissor tem um alcance de cerca de meia milha. Se seu carro sair do alcance, o microfone pode gravar internamente até 6 horas de conversa. Ele transferirá quaisquer gravações armazenadas internamente quando você estiver de volta ao alcance do seu carro. Se você me der suas chaves, eu arranjo alguém para instalar o gravador em seu carro enquanto finalizamos as coisas aqui. Eu também aconselho que você recontrate seu investigador particular ou me deixe encontrar um para você continuar monitorando sua esposa e o Sr. Douglas. Há rumores circulando de que a Sra. Malone pode não ser a primeira esposa que ele seduziu e, quando confrontado, ele recorreu a táticas ilegais para resolver a situação. Se capturarmos os planos e ofertas deles em fita dessa vez, podemos ter um caso sólido contra ele e sua esposa. Eu assenti e respondi. O investigador particular sugeriu o mesmo. Ele ainda está trabalhando para mim. Na quinta-feira seguinte de manhã, Sally me ligou dizendo: Sr. Malone, estamos preparados para pedir o divórcio e intimar sua esposa. Estamos mantendo nosso plano de testemunhar a intimação e fazer seus comentários? Sim, definitivamente. Isso me trará alguma satisfação, pelo menos. Também tenho pensado na logística de servir. Não seria adequado servi-la nesta sexta-feira à noite na sede da campanha? Sally fez uma breve pausa antes de responder. Não, Stan. Estou preocupado que isso não seria sensato. Se você a servir lá e fizer os comentários que está planejando, todos os trabalhadores da campanha no escritório provavelmente ouvirão ou saberão sobre suas ameaças imediatamente. Poderia acabar nos jornais de amanhã, colocando o Sr. Douglas em uma posição difícil. Ele pode perder a eleição sem nenhuma razão para ameaçá-lo ou tentar suborná-lo. Sugiro que esperemos para servi-la até que ela esteja sozinha ou com ele. Tudo bem, eu entendo seu raciocínio. Por que simplesmente não os monitoramos e vemos se eles estão sozinhos amanhã à noite? Ritter geralmente não volta para casa antes de quase meia-noite nas sextas-feiras. De acordo com o relatório do PI, eles costumam passar um tempo sozinhos em um quarto de hotel nas noites de sexta-feira, geralmente o mesmo que usaram no início do dia. Poderíamos servi-los no quarto e pegá-los em flagrante? Sally concordou em ter oficial de justiça e eu interrompendo o encontro deles no quarto do hotel na sexta-feira à noite. Quando cheguei ao meu escritório, encontrei 2 homens vestidos de terno me esperando.
Eles se apresentaram e expressaram sua intenção de discutir a administração de fundos para sua falecida mãe. Eu os cumprimentei calorosamente e os conduzi para meu escritório. Assim que a porta se fechou atrás de nós, eles se aproximaram de mim e apresentaram suas identificações como agentes do FBI. Eles queriam falar sobre meu envolvimento com Jonathan, um assunto que estavam investigando com base em informações fornecidas pelo meu advogado. Ao saber que eu planejava acompanhar o oficial de justiça e gravar os procedimentos, os agentes também me pediram para usar um dispositivo de gravação para capturar a conversa. Esse pedido me incomodou, pois poderia prejudicar meu esquema de lucrar com Jonathan, meu pagamento, por assim dizer. Incapaz de encontrar uma razão convincente para recusar, relutantemente concordei em usar o fio deles. Naquela noite, seguimos o casal alheio da sede da campanha até o hotel. Eles partiram da sede às 7 e chegaram ao quarto às 7:30, com tantos de nós a reboque que parecia um comboio. Temi que pudéssemos ser reconhecidos. Assim que chegaram ao hotel, demos a eles quase 1 hora, antecipando o momento em que eu levaria minha câmera, geralmente desinteressada em vídeos caseiros, mas abrindo uma exceção. Quando estávamos prestes a bater, um golpe de sorte interveio. O som do elevador abrindo revelou um garçom do serviço de quarto empurrando um carrinho carregado. Ao se aproximar da sala, ele nos olhou com curiosidade. Fiz sinal para a porta, brincando, vá em frente, seja nosso convidado. Não tínhamos a intenção de interromper o jantar do Sr. Douglas. Retornaremos em breve. Com um aceno e um sorriso, o garçom começou a bater na porta. Quando questionado pelo ocupante, ele simplesmente respondeu, serviço de quarto. Quando a porta se abriu, o garçom entrou na suíte. Meu cúmplice e eu ficamos fora de vista, esperando que ele fosse embora. Aproveitando a oportunidade, impedi que a porta se fechasse enquanto o garçom saía. Silenciosamente, entramos na sala, parando logo na entrada, escondidos do casal adúltero. Esperamos até Jonathan e Ritter começarem a refeição antes de nos revelarmos completamente. Quando entramos na sala, percebi que estava um pouco à frente. O que testemunhei me deixou atordoado, enojado e devastado. Ritter e Jonathan estavam sem agasalhos e estavam sentados em uma mesa com muitos pratos na frente deles. Eles pediram alguns lanches, sobremesa e uma garrafa de vinho. Ambos pareciam extasiados. Comecei a filmar quando viramos a esquina. Eventualmente, sinalizei para o garçom, e ele entrou na sala. Vocês são Jonathan Douglas e Ritter Malone? Ele perguntou. Ritter gritou e se afastou de Jonathan. Ela correu para a cama e se enrolou em um roupão de hotel. Jonathan xingou e pulou de raiva. Sim, ele rosnou, e eu sugiro que você saia agora mesmo. Como você chegou aqui em primeiro lugar? Bem, senhor, seu funcionário do serviço de quarto nos deixou entrar quando ele saiu. Você não nos ouviu pedir permissão para entrar? Eu tinha certeza de que você nos convidou para entrar. O garçom foi mais para dentro da sala e entregou os papéis do divórcio a Ritter. Você foi servida, ele disse. Entrei mais na sala, finalmente conseguindo a atenção de Ritter. Ela exclamou, Stan, droga. O que você está fazendo aqui, e que tipo de conversa sobre divórcio é essa? Se você não parar com essa loucura, eu vou fazer você se arrepender. Você vai perder tudo, e eu vou ficar com tudo. Não, Ritter, você não vai fazer nada disso. Na verdade, seria sensato você apenas assinar os papéis e concordar com o acordo que propus. Depois que eu lidar com você, irei até seu amante para me vingar. Estou processando ele e sua campanha por danos emocionais e alienação de sentimentos. Felizmente, vivemos em um estado onde tais processos são permitidos e talvez como bônus, isso pode afetar os resultados das eleições. Para ser franco, você foi aproveitado e agora vai enfrentar consequências sérias. Ritter não se incomodou em voltar para casa naquela noite. Na verdade, não tive notícias dela até a quarta-feira seguinte, quando ela me ligou no trabalho. Não houve nenhuma tentativa de pedido de desculpas ou mesmo conversa casual. Assim que atendi o telefone, ela começou a falar. Jonathan e eu queremos nos encontrar com você sobre essa situação. Reservamos uma sala de reunião no Doubletree Hotel para esta noite.
Queremos resolver isso para podermos seguir em frente. Esteja lá às 7. Não recebi nenhuma consideração. Não houve nenhuma consulta sobre minha disponibilidade para a reunião. Simplesmente fui instruído a comparecer. Liguei para a Sally para informá-la da ligação, depois procurei meu contato do FBI. Tanto Sally quanto o FBI me incentivaram a comparecer, com Sally prometendo me acompanhar. O FBI me garantiu que eles teriam agentes por perto caso as coisas piorassem. Ao chegar ao hotel, perguntei sobre o local da minha reunião. A recepcionista me direcionou para o final do corredor, onde ficava a menor sala de reunião. Quando me aproximei, um homem grande estava vigilante perto da porta. Quando tentei entrar, ele me parou, informando-me de uma reunião privada em andamento. Estou ciente, respondi. Sou Stan Malone e sou esperado para comparecer. Após verificar minha identidade, o homem bateu na porta e denunciou minha presença. Embora eu não conseguisse discernir a troca lá dentro, a porta se fechou após uma breve interação. Virando-se para mim, o homem explicou: devo conduzir uma verificação de segurança, senhor. Por favor, coloque seus pertences na bandeja aqui. Depois de obedecer, passei por uma revista, ficando cada vez mais frustrado e exigindo uma explicação para a busca. O homem sorriu e respondeu: bem, senhor, dado o histórico de tentativas de assassinato de figuras políticas, o senhor Douglas prefere não correr riscos. Eu tinha uma forte suspeita de que estava sendo revistado por um gravador ou fio, mas me abstive de perguntar. Com meu cabelo um tanto longo, eu tinha discretamente escondido os pequenos transmissores que carregava, colados no meu couro cabeludo. Após a busca, levou quase 5 minutos até que a porta se abrisse e eu tivesse acesso à sala de reunião. Quando entrei, notei Ritter sentado em uma mesa e lançando olhares culpados em minha direção. Seu rosto corado indicava que algo estava errado. Havia um rubor familiar em seu rosto que eu já tinha visto muitas vezes antes. Só de pensar no que ela provavelmente estava fazendo, minha raiva aumentou. Ritter se moveu para se sentar. Olhando para Jonathan, mal consegui conter minha raiva. Seus olhos brilhavam de satisfação e havia um sorriso irônico em seus lábios. Eu sabia que ele estava gostando de saber que tinha acabado de ter intimidade com minha esposa. O encontro se desenrolou muito como Sally e eu havíamos previsto. Jonathan começou ameaçando minha segurança no emprego, então escalou para danos físicos, a menos que eu melhorasse a oferta de acordo de Ritter, e abandonei minhas intenções de processá-lo e sua campanha. Reclinei-me na cadeira e me dirigi a ele com firmeza. Escute, senhor. Embora você e seus associados possam ter a capacidade de me prejudicar ou até mesmo me eliminar, isso não os protegerá. Tomei precauções e tenho vários pacotes preparados para serem enviados se algo acontecer comigo ou com minha família. Mesmo no caso de um acidente, esses pacotes serão despachados. Você está ciente, assim como eu, de que não pode controlar todos os meios de comunicação neste país. Alguns publicarão os conteúdos, principalmente se eu estiver gravemente ferido ou morto. Sua queda é inevitável. Eu testemunhei o rosto de Jonathan corar de raiva e reconheci a familiar tensão que sinalizava a fúria de Ritter, um traço que eu tinha aprendido a discernir anos atrás. Eu sorri para eles e continuei falando. Estou ciente de suas atividades recentes antes da minha chegada e possuo evidências fotográficas dessas ações em várias ocasiões. Além disso, tenho fotos e gravações da sua reunião na semana passada no Doubletree com o sindicato e membros seniores da administração da cidade. Você realmente acredita que esses indivíduos apreciarão estar implicados ao seu lado? Deixe-me assegurar-lhe, se algum dano me acontecer, os documentos que preparei implicarão não apenas minha esposa, mas também vocês dois. Estamos bem cientes da companhia que vocês mantêm, cavalheiros, de uma natureza bastante desagradável, digamos assim. Ritter olhou para mim e Jonathan pareceu visivelmente desconfortável. Tentando se impor, ele retrucou: você me ouviu. Pare com suas ameaças e lide com isso discretamente ou enfrente as consequências. Agora vá embora. Deixei minha posição clara. Sorri e me levantei. Eu troquei olhares com Jonathan até que um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Eu podia sentir que manter contato visual era uma luta para ele. Rindo,
Eu me virei em direção à porta. Pausando enquanto o abria, acrescentei, sabe, Jonathan, eu poderia reconsiderar se minha esposa oferecesse um acordo extremamente justo no divórcio. E se os tolos desta cidade decidirem eleger você, eles merecem qualquer caos que se seguir. Ao voltar para casa, descobri meu amigo investigador particular me esperando junto com o agente do FBI. Eles recuperaram seus dispositivos de gravação e meu amigo me informou. Nós capturamos tudo, incluindo a conversa de Jonathan com sua esposa e seus associados depois que você saiu. Ele tinha alguém te seguindo, instruído a relatar quaisquer descobertas incriminatórias. Ele está extremamente ansioso agora. Depois de esperar por 3 dias, assegurei que o rabo de Jonathan estivesse ao meu lado enquanto ligava para meu advogado. Inicialmente falamos sobre o divórcio, mas quando eu estava encerrando a ligação, comentei, Sally, estou farto de esperar por aquele idiota. Eu declarei claramente meus termos para ele e Ritter, mas ambos estão me obstruindo. Por favor, prepare os documentos necessários e inicie uma ação legal contra Jonathan. Acredito que devemos buscar um valor de acordo maior. Vamos pedir $10.000. Isso deve chamar a atenção dele e virar manchete em todos os lugares. Enquanto eu observava o bandido me seguindo, ri por dentro enquanto ele ficava para trás e pegava o telefone. Eu o observei conversando animadamente e gesticulando. Entrando no meu carro, dirigi direto para casa. Naquela noite, antes mesmo de terminar meu jantar, Jonathan me ligou. Ele nunca reconheceu que seu associado me ouviu instruindo Sally a iniciar o processo. Em vez disso, ele disse, escute, você, Ritter e eu deliberamos sobre nossa reunião e concordamos em atender a alguns de seus pedidos. Ela assinará os papéis do divórcio que você forneceu sem nenhuma alteração. Ela vai sair do seu casamento apenas com seus pertences pessoais e suas economias de aposentadoria do trabalho. Decidi propor um acordo extrajudicial se você me garantir que nada disso se tornará público. Escute, posso garantir que não serei eu a revelar nada, mas não posso garantir que outra pessoa não contará a novidade. Pode haver muitas pessoas por aí que sabem sobre você e minha esposa. Aqui está o acordo. Você assina um acordo de não divulgação e eu transferirei $1 milhão para sua conta, sem perguntas. Ritter vai enviar a papelada do divórcio com seu acordo proposto. Eu ri e respondi, $1 milhão? Isso é amendoim. Já instruí meu advogado a processar por 10 milhões em danos. Posso não entender isso, mas você vai precisar oferecer muito mais do que $1 milhão para me fazer desistir do processo. Além disso, eu poderia ganhar bem mais de $1 milhão vendendo os direitos da minha história para livros e filmes. Tudo bem, tudo bem. Acho que posso esticar um pouco mais, mas não muito. Que tal $1,7 milhões? Acho que consigo fazer isso sem levantar muitas sobrancelhas. Vou inventar uma maneira de justificar isso como despesa de campanha. Essa é minha oferta final, no entanto. Justo, mas precisamos agir rápido. Não vou instruir minha advogada a interromper seu trabalho até que eu veja os fundos na minha conta. Aqui estão os detalhes de uma conta clandestina nas Ilhas Cayman. Esqueci de mencionar que eu tinha criado a conta em seu nome usando seu endereço. Eu estava contando com investigadores federais tropeçando nela e rastreando o rastro de dinheiro de sua campanha até o banco. Naturalmente, planejei transferir os fundos no momento em que eles pousassem, garantindo que não pudessem ser rastreados. Mais tarde naquela noite, ouvi a campainha tocar. Ao atender, encontrei o mesmo homem que estava parado na porta durante meu encontro com Jonathan e Ritter. Ele me apresentou uma prancheta com um documento legal de 1 página. O Sr. Douglas me instruiu a entregar isso para você assinar, ele me informou. Depois de ler o documento, olhei de volta para ele. Parece aceitável, mas preciso conferir com meu advogado antes de assinar. Bem, não devo sair sem ele, ele respondeu. Com um suspiro, fechei a porta na cara dele. Indo para o meu escritório, liguei para a Sally. Depois de explicar a situação, ela concordou em vir à minha casa e revisar o documento. Ela levou quase 1 hora para chegar, mas depois de examinar o documento, ela sorriu e me instruiu a assiná-lo. 3 dias depois, descobri que o saldo na conta Cayman era de $1.700.000.
No mesmo dia, meu advogado ligou para me informar que Ritter havia devolvido o acordo de divórcio com assinatura, que foi prontamente preenchido. Como o divórcio não era contestado, esperava-se que fosse finalizado em 30 dias. Prevendo quaisquer tentativas potenciais do meu ex-cônjuge de recuperar os fundos, eu já havia transferido o dinheiro da conta Cayman. Eu o movi pelo mundo 2 vezes antes de depositá-lo em uma conta diferente em outro banco Cayman, usando uma identidade falsa diferente. Apesar dessas circunstâncias desafiadoras, eu perseverei com meu trabalho, embora minha produtividade tenha sofrido. Minhas comissões diminuíram para quase metade do valor normal, um declínio não atribuído somente à crise econômica. Muitas vezes, meus colegas me cobriam, ganhando comissões nas transações feitas pelos meus clientes. Depois que o divórcio foi finalizado, continuei a lutar com meus pensamentos. Eu me vi cometendo mais erros no trabalho, o que acabou me custando dinheiro. Sempre que eu cometia um erro ao comprar ou vender algo para um cliente, eu tinha que retificar a situação. Estar constantemente vigilante e temer potenciais repercussões se tornou exaustivo. Eu vivia com medo de que Jonathan e seus associados pudessem buscar vingança pelo que eu tinha feito a ele. Esse medo se intensificou, particularmente quando as autoridades se prepararam para tomar medidas contra todas as partes envolvidas. Uma noite, eu estava sentado em casa ponderando sobre a rápida queda da minha vida quando a campainha interrompeu meus pensamentos. Já passava das 9 da noite. Ao atender, encontrei Ritter do lado de fora, lágrimas escorrendo pelo rosto com uma marca vermelha considerável indicando um hematoma iminente. Ela hesitou e então murmurou: Stan, podemos conversar? Inicialmente, fiquei tentado a recusar e fechar a porta, mas a curiosidade me obrigou a ouvi-la. Sem dizer uma palavra, eu a conduzi para dentro da sala, onde as câmeras de vigilância podiam capturar nossa conversa claramente. Garantindo que ela se sentasse no sofá para uma cobertura de câmera ideal, eu me acomodei na minha cadeira, pronto para ouvir. Ritter estava sentada na minha frente, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Depois de um momento ela falou, sua voz tensa de emoção. Stan, eu percebo que é tarde demais, mas, eu finalmente. Eu quero me desculpar pelo que fiz com nós. Eu deveria saber melhor, mas de alguma forma aquele cara quebrou minhas defesas. Você sabe como eu sou com flertes e minha ambição. Ele parecia me entender perfeitamente, sabia exatamente como me manipular, e eu me apaixonei profundamente por ele. Ele me prometeu um emprego poderoso depois da eleição se eu o ajudasse, e eu fiquei tão envolvida nessa perspectiva que perdi de vista nosso relacionamento. Enquanto ela continuava, seus soluços ficavam mais altos. Você se lembra de como eu fiquei brava com você na véspera de Ano Novo quando você tentou interferir? Oh Stan, você estava atrasado mesmo naquela época. A última vez que você me afastou de Jonathan era tarde demais. Acabamos de voltar do quarto de Doug, e esse cara conseguiu me surpreender menos de 3 horas depois de nos conhecermos. Sinto muito mesmo. Depois de 3 semanas de encontros clandestinos, me convenci da necessidade de me alinhar completamente com ele. Ele prometeu se divorciar da esposa e se casar comigo depois da eleição. Ele citou preocupações eleitorais para atrasar os procedimentos de divórcio. Encantada pela perspectiva de ser esposa do prefeito e potencialmente senadora ou governadora mais tarde, eu caí nessa. Mas depois do tumulto que você causou, senti o distanciamento de Jonathan. Hoje à noite, no escritório, tropecei nele no estoque com um jovem voluntário da faculdade. Como sempre, Stan, você estava certo. Ele estava alimentando-a com as mesmas mentiras que estava alimentando a mim, prometendo deixar sua esposa e se casar com ela depois da eleição. Eu entrei em um confronto com ele, e ele me ridicularizou, me perguntando por que eu achava que ele se casaria com uma garota de virtude fácil como eu, especialmente uma que tinha sido infiel no passado. Ele me ofereceu para ficar em sua vida como secretária de Relações Públicas se eu me comportasse e garantisse um estilo de vida confortável. Ele me provocou sugerindo que eu aceitasse seus patrocinadores influentes como fiz no passado. Seu novo companheiro riu, e eu dei um tapa na cara dele, mas eu o revidei. Stan, eu percebo que é tarde demais para nós, mas eu quero que você saiba que eu finalmente entendi as coisas, e eu sinto muito pelo que eu fiz para nós. Para você, especificamente.
Stan, se você pudesse encontrar em seu coração a chance de me perdoar, eu realmente adoraria a chance de nos reconciliarmos. Eu sabia que tinha um cara legal em você, mas havia algo sobre Jonathan que eu não conseguia resistir. Fiquei presa na ideia de viver um estilo de vida luxuoso com ele e perdi todo o senso de razão. Heather olhou para mim por mais um momento. Observei enquanto lágrimas silenciosamente escorriam por suas bochechas. Por fim, ela conseguiu dar um sorriso hesitante, levantou-se e se aproximou da minha cadeira. Inclinando-se para a frente, ela deu um beijo gentil na minha bochecha antes de sair correndo do quarto e da casa. Fiquei ali sentado em choque por um momento antes de ir até a porta bem a tempo de ver o carro dela desaparecendo na rua. Suspirei, desejando que ela tivesse voltado à razão antes de se envolver com aquele idiota e seus apoiadores do sindicato e do governo. Com o coração pesado, virei-me e voltei para a toca. Poucos dias depois, cheguei ao meu ponto de ruptura. Eu precisava escapar das memórias e da dor. Coloquei minha casa à venda e contratei um corretor imobiliário para me encontrar uma nova, livre de lembretes. Arranjei uma equipe para embalar meus móveis para armazenamento e outra para limpar a casa. Além disso, contratei uma equipe para cuidar do pátio. Ocasionalmente, eu conversava com Doug ou Sally. Eles mencionaram que os federais estavam supervisionando a investigação para garantir a integridade, dadas as preocupações sobre corrupção policial. Concordamos em manter meu envolvimento confidencial, usando as informações de Sally somente se absolutamente necessário. Sally me informou que os federais tinham reunido evidências suficientes de corrupção para honrar nosso acordo. Cerca de 6 semanas depois de tomar a decisão de vender minha casa, acordei com uma notícia de última hora em todos os principais canais de notícias nacionais. As autoridades federais prenderam todos os indivíduos conectados à exploração de Heather por Jonathan. Eles enfrentaram várias acusações, incluindo, mas não se limitando a, má conduta financeira, corrupção, abuso de autoridade, violações da lei eleitoral e envolvimento com crime organizado. Jonathan foi levado sob custódia por apropriação indébita de finanças de campanha, aceitação ilegal de doações, excesso de limites legais e negociação de nomeações para futuras posições administrativas. Lamentavelmente ou possivelmente felizmente, Heather também foi detida por certas infrações. Liguei para Sally logo de manhã, quando seu escritório abriu, para obter algumas informações sobre o assunto. Naquele momento, tudo o que ela sabia era que havia vazamentos vindos de outras fontes além de mim. Parecia provável que eu ficaria livre em relação a Jonathan e seu pagamento a mim. Embora ele não pudesse reclamar o pagamento, havia uma possibilidade, até mesmo uma probabilidade, de que eu prevaleceria se ele me processasse por causa do acordo de confidencialidade. Isso porque tanto o FBI quanto os meios de comunicação atribuíram o início da investigação a 2 dos trabalhadores da campanha. Minha única preocupação era que eu pudesse ser suspeito de informar sobre os trabalhadores do sindicato. Eu não queria nenhuma visita indesejada aparecendo na calada da noite. Eu ri por dentro, refletindo sobre o esforço que eu tinha feito para discretamente colocar notas e documentos condenatórios nas pilhas de papelada que estavam sendo manuseadas por certos funcionários. Repeti essa manobra várias vezes enquanto aparentemente procurava Heather no escritório. Depois da minha conversa com Sally, reclinei-me na cadeira com um sorriso satisfeito. Eu tinha me vingado de Jonathan com sucesso e me libertado de um parceiro enganador, tudo às custas dos honorários advocatícios. Além disso, a generosidade de Jonathan me deixou 1,7 milhões de dólares mais rico. Agora eu tinha liberdade para procurar uma mulher virtuosa para casar e começar uma família. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.